Fala, tio Willi, boa tarde, tudo bem? Cara, primeiramente te agradecer aí, o curso está sendo engrandecedor, cara, não tenho nem palavras para descrever, tá muito bom, tô aprendendo muita coisa, sensacional, cara, muito obrigado mesmo, valeu e vale cada centavo, eu recomendo demais para todo mundo. Cara, é o seguinte, eu queria compartilhar contigo um estudo que eu fiz aqui, e aí se você achar que faz sentido, a gente compartilha aí, e se achar que de alguma forma agregue valor aí para a turma, a gente manda, disponibiliza para quem tiver interesse aí, tá bom? Cara, então é o seguinte, depois daquela tua aula de como investir em ETFs, a tua metodologia e enfim, tudo como eu falei, explodiu na minha cabeça, e aí eu já opero, tá? Eu tenho uma carteira de ações aí, faço algumas estratégias aí de opções, e como eu tinha uma carteira e depois de ouvir os conceitos, né, do mercado eficiente, onde provavelmente ninguém conseguiria bater o mercado, né, eu fiquei pensando se faria sentido eu continuar comprado nesse portfólio que eu tenho. E esse portfólio, só para você entender, os critérios dele são critérios fundamentalistas, tá? De empresas que eu escolhi aqui de forma meio que empírica, e que são essas empresas que estão listadas aqui. Então eu fiquei pensando, já que é tão difícil bater o mercado, se não faria sentido eu realmente redistribuir esse portfólio em ETFs, né, de forma a estar mais diversificado e não estar aí tentando realizar o impossível, né? Mas enfim, e o resultado do estudo foi o seguinte: essas aqui são as ações que são os ativos aí que eu tenho na minha carteira hoje, tá? E aí, utilizando uma planilha que você disponibilizou lá, eu coloquei aqui os preços, né? Calculei a variação aí de cada ativo, e aí eu criei esse primeiro cenário dessa primeira carteira, onde eu estaria comprado, né, proporcionalmente aqui, ou seja, o peso de cada ativo na carteira seria o mesmo, seria igual, né? E nesse cenário eu teria aqui uma rentabilidade de 12%, tá? Que seria o mesmo critério que você utilizou lá no teu exemplo, porém só falando de ETFs, tá? O segundo exemplo, eu vou pular esse aqui e vou para esse aqui, para esse segundo cenário, seria o meu cenário atual real. Então naquele primeiro lá a gente viu que teve uma rentabilidade de 12%, né? E aí essa é a minha carteira atual, onde baseado nos critérios fundamentalistas aí que eu comentei, eu dou uma nota para cada empresa, e baseado nessa nota, para cada ativo, né? Baseado nessa nota eu me exponho e distribuo meu capital, e nesse critério que é empírico, tá? Não tem nada técnico aí, a minha alocação está da seguinte forma: isso aqui é skin the game real, é o que eu tenho na minha carteira hoje. Então eu tenho 14% nesse fundo imobiliário aqui, 3% em Embev, 4% na B3, e, enfim, do jeito que está distribuído aqui informado. Não vou ficar falando para não gastar o tempo aí também do vídeo, tá? Então a gente vê que a minha maior exposição hoje aqui é nesse fundo imobiliário, depois em Engie, Itaúsa e no Gran Plaza aqui. Então é o seguinte, eu pensei, e aí, faz sentido ou não faz sentido, né? Esse era o resultado. E acabou que eu tive um resultado positivo, que faria mais sentido realmente eu comprar da forma que eu estou exposto hoje, né? Comprar isso pensando sem o rebalanceamento da carteira, né? Enfim, mantendo o peso igualitário aqui para todos os ativos. No final do período eu teria uma rentabilidade de 15%. Ok, foi melhor do que se eu tivesse comprado proporcional. Aí eu pensei no segundo cenário, que foi esse daqui. Eu pensei, e se eu comprasse os ativos proporcionalmente, né, e fizesse o rebalanceamento, tá? E aí eu cheguei à conclusão que, comprando os ativos, tá, com o mesmo peso na carteira, e redistribuindo ele a cada vez que o peso de um deles chega a 15%, eu teria uma otimização de 16% no meu portfólio, tá? Tendo uma rentabilidade final de 28%.
tá? Então esse foi o segundo cenário, ou seja, bem melhor, né? E aí eu pensei no terceiro cenário, já que o meu critério aqui de exposição, né, e distribuição fez sentido pensando na carteira estática, eu pensei assim, e se eu comprasse os ativos inicialmente nesse peso, porém, cada vez que um dos ativos atingisse a porcentagem estabelecida para ele, ou superasse essa porcentagem, na verdade, eu redistribuísse ele. E aí eu cheguei à conclusão que daria na mesma. Ou seja, eu falei aqui para ele que a regra que eu coloquei aqui, essa regra, é que cada vez que a participação de um desses ativos aqui, o peso na carteira de um deles, fosse maior que o peso que foi definido para ele, tá? Aqui não vai dar para você enxergar, mas tá ali. Ou seja, cada vez que o peso dele na carteira superasse o peso que ele tem, que foi pré-definido inicialmente para ele, em 2 vezes, tá? Na verdade não superasse ele, superasse em 2 vezes, ou seja, cada vez que, por exemplo, no caso de Itaúsa, atingisse 24% de participação, eu iria redistribuir todos os ativos, tá? Então aqui eu estou considerando 2 vezes o peso que foi considerado para ele. E eu cheguei à conclusão que não vale a pena. Rodando aqui o Arif, me mostrou que, independente de quantas vezes essa participação seja atingida e eu rebalancear, eu vou chegar na mesma quantidade. Sendo que, se eu considerasse uma vez, ou seja, cada vez que ele atingisse o que foi estabelecido para ele, então, mantendo, né, os 12%, então toda vez que a carteira teria sempre a mesma participação dos ativos, sem mudança, seria zero, né? E é óbvio que seria zero, porque eu estaria tirando de onde eu estou ganhando para botar onde eu estou perdendo, e, enfim, não faria sentido. Então, para qualquer outro valor que eu colocar aqui, colocar 5, ó, também daria 15%, ou seja, mesmo que eu rebalanceasse, independente do valor, a situação, né, daria mais trabalho, mas a situação seria melhor, seria a mesma do que se eu ficasse estaticamente aqui distribuído nesse percentual e nesse peso, tá? Então, deixa eu ocultar aqui para te mostrar, para a gente conseguir visualizar todos e eu te mostrar, para você ver se realmente tem sentido o que eu estou falando ou se foi uma viagem completa aqui. Mas eu acredito que tenha sentido, tá? Aqui, deixa eu ocultar esse daqui também. E deixa eu ocultar esse aqui também. Tá aqui, ocultar. Tá? Então tá aqui as 4 hipóteses e os 4 cenários. O primeiro onde eu compro ele e distribuo os pesos iguais e permaneço assim estático. Esse aqui eu compro os pesos diferentes, né? Eu defino uma porcentagem de participação para cada ativo e compro e fico estático daquela forma. Essa aqui eu redistribuo, eu defino o peso diferente para cada ativo e rebalanceio eles conforme a alocação para cada um, também dá na mesma, porém é melhor do que eu comprar ele igualitariamente. Porém, se eu comprar ele com os mesmos pesos e distribuir a cada 15%, não tem nem o que falar, essa rentabilidade seria muito melhor, né? Porém, pensando inicialmente no meu primeiro questionamento, né, que foi se faria sentido eu continuar montado nesse portfólio ou não, ou seja, se eu estaria ganhando do mercado ou não, e aí, para minha surpresa, se esse critério, essa metodologia estiver fazendo sentido, eu teria que, na minha carteira atual, que seria esse cenário aqui, né, onde eu estou exposto com pesos diferentes, eu estaria sim ganhando do mercado, né, o que até me surpreendeu. Então eu considerei aqui o benchmark do Ibovespa como parâmetro, e por um período ele teria dado 13%, enquanto a minha carteira deu 15%. Tá? E aí aqui dá para a gente analisar também, eu fiz o cálculo para cada cenário, né? Ou seja, analisando aqui em termos de risco, eu teria que o risco do Ibovespa contra essa carteira
que deu muito mais rentabilidade, né, que seria o cenário 2, é muito não, né? É maior. Se eu comprasse o mercado direto, o risco seria maior do que se eu tivesse essa carteira diversificada, né? Ou seja, o benefício da diversificação faz todo sentido. Porém, e aqui eu calculei também a correlação, ou seja, uma correlação bem abaixo aí de 100%, né? Ou seja, a carteira performa bem diferente do mercado, né? Se é que eu não estou falando uma bobagem. Mas enfim, esse aqui era um estudo que eu queria comentar. E baseado nesse estudo, eu criei uma outra planilha aqui, que é um simulador de carteira, que eu acho que vai ser bem interessante, principalmente para quem é iniciante e aos que questionaram sobre a Economática, lá, já que é uma ferramenta da plataforma bem cara. Acho que isso aqui ajudaria bastante o grupo. Então, se fizer sentido, você me fala. Eu não sei aqui também se tudo que eu estou falando é uma verdade, mas é o seguinte, essa planilha aqui, ela está puxando aqui o DDE automático pelo Tride, tá? Mas daria para a gente fazer pelo Google, pelo Profit, enfim, quem quiser utilizar aí, depende da ferramenta que cada um utiliza. E ela atualiza aqui os dias, tá? Então aqui, por exemplo, está indo no dia 3 para o dia 6, porque 4 e 5 não teve pregão, tá? Então ela atualiza automático cada vez que a gente atualiza ela. Baseado nesses dados, essa outra matriz aqui, deixa eu só tirar esse filtro aqui, ela correlaciona, faz o cálculo de correlação, tá? De um ativo com o outro, tá? Aqui considerando aqui 113 ativos, tá? E aqui eu estou considerando apenas os mais com maior volume de negociação, tá? Ainda que tenha mais ativos aí na bolsa, eu acredito, tá? Enfim. Então aqui ele correlaciona um com o outro, e aí se a gente quiser ver a correlação no mercado, eu considerei o BOVA11, já que eu não consegui trazer mais outros ETFs, mas eu ainda vou tentar. Aqui fiz um pouco de pressa isso aqui, mas aliás eu utilizei isso aqui de uma outra planilha, vindo de uma outra fonte, na verdade, um outro treinamento, e eu adaptei ela aqui. Então é o seguinte, considerando aqui o Ibovespa como benchmark, né? A gente poderia selecionar aqui as correlações, por exemplo, então próximas de zero. Então, se eu pegar aqui, vou selecionar aqui, por exemplo, 0,4, 0,9 até considerar esse intervalo aqui. Então, eu mostraria todas as correlações mais próximas de zero, que pelo que eu entendi lá numa das aulas do curso, é que o ideal seria que a gente tivesse uma correlação mais próxima de zero possível, certo? Para que o benefício da diversificação fizesse sentido, né? De forma que a gente não tenha aí dois ativos andando na mesma direção ou em sentidos opostos. Mas me corrija se eu estiver errado. Filtrando dessa maneira, então, correlacionados aqui então com o Ibovespa, eu teria que fazer montar um portfólio baseado nesses ativos aqui, tá? Que seriam os ativos que têm a correlação mais próxima de zero em relação ao Ibovespa. E aí, baseado nisso, eu criei esse simulador de carteira aqui, que eu chamei de simulador de carteira, que é o seguinte, tá? Bom, aqui ele considera, eu posso selecionar o benchmark que eu quiser, mas eu venho aqui e seleciono o ativo que eu quiser como benchmark. E aqui no caso eu estou considerando o BOVA11, e nem sei se eu posso considerar o BOVA11 como pensando no Ibovespa, mas eu acredito que a variação dele seja exatamente a do Ibovespa, já que ele é obrigado a seguir o índice, correto? Me corrija se eu estiver errado. Aqui a gente tem a data, ele vai atualizar automaticamente aqui as datas, e aqui eu estou falando de 490 períodos, tá? Do dia 6 de maio de 2019 hoje até dia 10 de maio de 2017, beleza? Então aqui, pensando nesse critério, né, eu peguei aqui esses ativos que deram correlação menor próximas de zero e montei essa carteira, tá?
montei essa carteira aqui com as variações e o ganho de capital. E tive aqui uma rentabilidade menor que zero, aqui menor que 1, né? Aliás, menor que zero, menos 7% de rentabilidade, o que é bem ruim, né? E aí, enfim, eu não entendi, talvez o meu entendimento sobre a correlação não esteja correto. Mas, e aí, analisando isso aqui, brincando e simulando, eu deixei como rascunho aqui, deixa eu filtrar aqui, que essa aqui seria uma carteira bem ideal. Então eu vou selecionar ela aqui para a gente simular. Então eu colocaria aqui Arezzo, ele vai puxar automático aqui os dados, Bradesco, B3, B3SA3, está aqui, Itaúsa, Petrobras, e Vale. Vale 3, tá? Deixa eu só deletar que eu só deixei como rascunho isso aqui para não esquecer na hora de que fosse fazer o vídeo aí para você. E aí veja só, eu cheguei aqui que para o período, né, os 490 períodos aqui, eu teria uma rentabilidade de 68%, né? Aqui seria a rentabilidade de cada ativo separadamente e aqui a rentabilidade da carteira. Então, ou seja, eu acho que o meu entendimento sobre a correlação não está correto, né? Porque se eles consideram aqueles ativos, eu teria tido uma rentabilidade bem inferior, né? E aí, mais uma vez, pensando na otimização da carteira, eu vim aqui e aqui a gente pode otimizar essa carteira, tá? Então, aqui, ó, considerando essa rentabilidade, considerando esses ativos, aliás, e lembrando, né, que é óbvio que são dados históricos, então isso não vai se replicar no futuro, eu sei disso, mas fazendo essa otimização, eu vou rodar o Arif aqui. Na verdade eu já rodei, não vou rodar de novo para não travar, você sabe que demora um pouco, mas eu deixei aqui um rascunho anotado, ó, que a melhor alocação seria 17,8%, ou seja, cada vez que um dos ativos tivesse um ganho aí de 0,8%, se eu rebalanceasse, olha para quanto vai essa rentabilidade. 86% acumulado no período, tá? Um ganho de 19% de ganho de utilização da carteira. Então, enfim, eu utilizei essas ferramentas baseadas aí nos seus ensinamentos e eu acredito que esse simulador aqui possa ser bem útil aí, principalmente para quem seja iniciante, não tem acesso aí a essas plataformas mais sofisticadas como a Economática, etc. Então, se achar que faz sentido, que agrega valor aí para a nossa família, você me fala para a gente provar uma forma aqui de disponibilizar. E eu fiz esse vídeo aqui focando aqui em te apresentar o estudo que eu fiz. E se quiser disponibilizar para o pessoal, você me fala, eu faço um vídeo, enfim, mostrando e apresentando de forma mais direcionada para a turma aí a planilha. Mas eu queria que primeiro você desse uma olhada, até não tem pressa para me responder, se você quiser a planilha até para você fuçar nela e ver se eu não cometi nenhum equívoco aqui, fica à vontade, você me fala. E mais uma coisa, como eu vi que foi um ganho bem grande, né, eu fiquei espantado no começo, mas aí que eu me toquei que isso aqui é para um período, para 490 períodos, né? Então, eu fiz a mesma matemática aqui, a mesma calculadora para 104 períodos, 252 e 51 períodos. Então assim a gente consegue visualizar melhor, a gente vê que realmente a rentabilidade, pegando um período menor, ela realmente é menor, né? Mas dessa forma daria para a gente simular e enfim, eu acho que seria, para fins didáticos, seria bem interessante disponibilizar. Porém, eu preciso obter o sinal verde, se eu não estou equivocado em nada. Espero agregar valor de alguma forma aí. E é só o começo, vamos que vamos. Mais uma vez, obrigado aí por toda a tua dedicação. E
e por todos os ensinamentos, beleza? Obrigado aí mais uma vez. Só o começo, vamos que vamos. Um abraço, ótima semana aí. Valeu.